Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um programa Direito na Prática. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem pertinente, porque várias pessoas não sabem como funciona o recesso forense. Então, às vezes as pessoas confundem, às vezes ficam perguntando. Então, hoje nós vamos esclarecer tudo sobre esse recesso forense. E você já pode, inclusive, enviar suas dúvidas, fazer suas perguntas, para você ficar sabendo de todas as informações, tá certo? Então, eu quero já agradecer a cada um de vocês que está aí conosco, agradecer aqui os presentes. Ícaro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutora Marluce. Boa tarde ao doutor Pedro. Boa tarde ao Matheus do Brasil na técnica, na rádio. Boa tarde ao Vinícius, que está aqui do nosso lado, nos ajudando nas gravações. E boa tarde muito especial para quem nos acompanha aí pela Rádio Educadora e também quem nos acompanha pelo YouTube e o Instagram. Lembrando que o nosso canal no YouTube é o Direito na Prática, doutora Marluce Duarte. E o nosso canal do Instagram é o @marluceduarte.adv. Você já pode mandar suas dúvidas nesses dois canais que eu vou estar passando aqui para a doutora. E tem os nossos contatos, que é o 8217-9036 e o 3221-5971. Ai, obrigada, Ícaro. Então, vocês aí já anotaram aí os nossos telefones, os nossos contatos, para já enviar suas perguntas. Vinícius também seja muito bem-vindo, Matheus também muito obrigado aí, Matheus, pelo seu servir. E o doutor Pedro, mais uma vez aqui conosco, né, que partilhando conhecimento, para que a gente possa trazer informações verdadeiras aí para o nosso público, tirar as dúvidas deles, que às vezes eles ficam, né, preocupados, não sabem como funciona esse recesso. Eu agradeço mais uma vez aí a sua participação, a sua parceria de estar aqui conosco. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ícaro, Vinícius. Boa tarde a todo mundo que tirou um tempinho aí para ouvir a gente falar sobre o recesso forense. E é isso, sempre um privilégio estar aqui compartilhando informação. Pronto, excelente, né? Doutor, e para que nós possamos explicar para o nosso público como funciona. Todos os advogados, a partir de agora, né, porque já entramos nesse período, né? Então, todos os advogados, a partir de agora, já estão de férias? Como é que funciona isso aí? Conta aí para o nosso público. Em parte, né, doutora? Assim, todos os advogados estão de férias, nós somos autônomos, né? Então, assim, as pessoas ficam de férias enquanto elas podem, né? Criminalista, a gente tem aí advogado com caso de saúde. Enfim, é o tipo de profissão que nem dá para dizer assim que todo mundo está de férias. Mas tem muita gente que está de férias. Os prazos estão suspensos, como a senhora falou, né? A gente vai entrar agora no recesso, mas, como a senhora mesma disse também, não é um recesso 100%, porque, querendo ou não, a gente depende do judiciário para muita coisa. E aí tem situações, casos urgentes, né? Que não tem como ter esse recesso. E também, doutor, não tendo os prazos, mas os advogados continuam, na verdade, trabalhando, porque os advogados continuam fazendo suas petições, os advogados continuam precificando aí para poder ter seus clientes, os advogados continuam aí também trabalhando nessas medidas urgentes, não é isso? Na verdade, quando a gente fala de recesso, é recesso, mas a gente está falando sobre os servidores do tribunal, né? Os advogados, pelo menos desde que eu me formei, sempre tive minha experiência, sempre foi trabalhando em escritório de advocacia. E esse período do recesso, geralmente as gestoras, né, usam para reorganizar, né, para você aproveitar assim como os prazos estão suspensos, vamos dizer assim, para botar ordem na casa, porque tem época, né, que a gente vive de prazo, que a gente fica correndo assim para poder botar prioridade no que é mais Isso. importante. Às vezes, assim, a demanda é tão alta que você tem que ficar vendo o que está antes no prazo ou não. E quando chega essa época de recesso, eu, pelo menos, sempre vi assim, que nos escritórios, os gestores, né, os advogados, os donos dos escritórios, buscam mais fazer essa organização interna, né? Botar os prazos em dia, para poder a gente não começar o ano vivendo de prazo, né? Isso é complicado, né? Porque já imagina você correr todo dia atrás de prazo, é bem complicado. Mas você poder trabalhar e organizar a casa, como você disse, também é essencial, né? Uhum. Porque você já começa também traçando metas para o seu início do ano, você já começa aí se organizando quem vai ficar com cada demanda, né? Às vezes são demandas extras que acabam vindo para o nosso escritório e a gente tem que organizar essas situações. E até pensando melhor nas estratégias dos nossos processos, né? Porque, eu não sei se a senhora concorda, mas assim, eu acho que tem vários
jeito de você advogar que vamos dizer assim, que dão sucesso da mesma forma. Tem pessoas que têm um método X de fazer um processo e tem outros que têm outro método. Só que, às vezes, a gente está tão na correria que não tem tempo de pensar nessas estratégias melhor, não é? E assim, querendo ou não, o processo é como se fosse um jogo de xadrez. Isso mesmo. Cada passo que a gente dá, a gente tem que estar prevendo o que vai acontecer depois. A gente não pode protocolar uma peça só para protocolar, não é? Você tem que ir sempre pensando que aquilo ali vai mudar como o juiz olha o seu lado, como que o seu cliente pode ou não ganhar a causa. Então, essa época de começo de ano, eu acho assim que, por exemplo, se eu sou um advogado que estou entrando agora no escritório, eu procuro saber dos meus processos, ver o que está acontecendo em cada um e pensar como é que eu vou agir, o que eu quero, como é que eu vou conseguir, não é? O que eu consigo vencer a longo e curto prazo. Então, eu acho que assim, esse período de ano, esses 20 dias, são de recesso, mas esse recesso eu acho que são mais no sentido de férias para quem é serventuário do judiciário, né? Os fóruns realmente ficam fechados, eles voltam a funcionar agora dia 7. Então, dia 7 também eles já vão começar a trabalhar internamente, por mais que o prazo ainda esteja suspenso. Por isso que eu digo, doutor, que na verdade é umas férias entre aspas, né? Sim. Até para o judiciário também, na verdade, a única coisa que suspende realmente são os prazos, entendeu? Então, para que aquele advogado possa se arrumar, se reorganizar, saber qual é o processo que ele realmente vai ali, né? Ele tem mais medida de urgência e os outros que realmente ele precisa ali, né? De uma prova ou uma perícia, ele precisa ali sanear aquele processo com mais cuidado. Alinhar com os clientes, não é? O que mudou, porque às vezes a gente está trabalhando, por exemplo, a senhora mexe muito com o inventário. Às vezes passou de um ano para o outro, né? A gente trabalha às vezes com inventários litigiosos que você pode chegar num acordo, né? Também é uma boa Exatamente. época, um recesso para você tentar alinhar com seus clientes, o que não pode ceder a mais do que o outro, né? Para ver se não finaliza. Isso mesmo, isso é muito interessante. É um bom até para, às vezes, os advogados pensarem. Porque, às vezes, também os advogados ficam puxando para um lado, puxando para o outro e acabam se prejudicando também. Eles prejudicam os clientes e se prejudicam também. E se realmente eles conseguirem alinhar um acordo, é bom para todas as partes. É bom para os clientes, é bom para os advogados e todo mundo sai ganhando. Lógico que tem que saber realmente alinhar esse acordo, né? Ter, como você disse, ter estratégia, né? Então, você trabalhar com estratégia, você acaba resolvendo essas situações. Agora, você trabalhar focado só realmente na briga, você não resolve nem o seu problema e não do seu cliente. Porque tem casos, né? Por exemplo, advogado de família é famoso por litigar. Quando você está brigando numa casa de guarda, numa pensão alimentícia, uma coisa assim, é normal que os advogados litiguem, porque não tem como você, vamos dizer assim, agora é diferente do inventário, né? Um inventário, quando você judicializa o inventário, para começar, que inventário judicial, a pessoa só perde o dinheiro Exatamente. perde dinheiro a família, o ITCMD, e os juros são corrigidos diariamente, então, quer dizer, todo mundo está perdendo, e aí aquela coisa, quando você faz um acordo, por mais que eu perca uma parte, o cliente da senhora perca outra, mas eles ainda economizam dinheiro, economizam tempo, entendeu? E não fica um juiz que poderia estar julgando uma outra causa que realmente necessita da visão dele, como é uma questão de uma guarda, de uma coisa urgente, ou então mesmo uma ação dessas que a gente estava falando, que não entra em recesso, uma Lei Maria da Penha, uma questão de saúde, um habeas corpus, tem coisas que não tem essa mesma necessidade, né? E o inventário não, o inventário é mais uma questão de divisão patrimonial e às vezes ali as pessoas querem levar para o tribunal questões familiares que elas não conseguem resolver em casa, né? Um acha que tem mais direito que o outro irmão, ou então que o pai gastou mais com um ou menos com o outro. Mas, enfim, são coisas que se o advogado... Eu penso assim, né? Que a gente está lá, às vezes as pessoas não... Até por serem questões da vida dela, né? Da família e tudo, não tem essa mesma objetividade que os advogados têm. Então... Eu sempre falo assim, que vão os clientes e a gente fica. Então, às vezes, eu encontro um advogado que trabalhou comigo numa outra casa e me ajudou a fazer um acordo. Não tem necessidade de eu brigar com essa pessoa, tá só fazendo o trabalho dela. Eu entendo, doutor, que, na verdade, em momento nenhum existe essa briga, você entendeu? Esse momento para que você brigue com o seu advogado. O problema é que tem muitos colegas que eles não vejam por esse lado. Eles querem mesmo brigar, você entendeu? E às vezes eles brigam com os próprios colegas, que não tem nada a ver. Gente, nós estamos ali, cada um defendendo o seu lado. Mas não precisa você ficar guerreando com o seu colega. Tem colega que quando sai do fórum, um olha para o outro, parece que só falta você se engalfinhar ali dentro, entendeu?
Então isso é muito, muito chato, né? A situação. É a pessoa não entender que ali ele está trabalhando, ali é o profissional, não tem nada a ver com o pessoal. Não levar as coisas para o coração, como eu sempre falo. Tem que saber resolver a situação juridicamente. Não levar pro coração, mas também prestar atenção antes de botar no papel, né? A pessoa tá trabalhando com outra, aí escreve numa hora, você tá no escritório da pessoa. Aí a pessoa não faz o que você quer, você diz que ela tá vilipendiando o cadáver do morto, aí já, tipo assim, tá no processo, né? É bem complicado. Eu acho assim, que tem coisa que a gente bota o cliente falar uma coisa pra gente, é uma coisa. Ele fala o que ele quiser, ele tá pagando, é a história da vida dele, tudo. Agora, você, enquanto advogado, colocar isso num processo, escrever uma coisa forte dessa, né? Que o colega tá vilipendiando o cadáver, tá roubando o defunto, quer dizer, e aquilo ali fica no processo e não sai mais, e você ainda assina com o teu nome, com a tua OAB embaixo. Eu fico bem assim, tipo... Complicado, né? A situação. Doutor, mas no fórum, durante esse período, vai ter plantão? Tem essas medidas que podem ser urgentes e que são resolvidas, ou não tem medida nenhuma que é resolvida durante esse período? Como é que funciona? Existem os plantões, até porque, fora o recesso, como a senhora disse, tem sempre o judiciário está sempre de plantão. Eles ficam em home office, mas estão em plantões para casos urgentes, como violência doméstica, habeas corpus, corte de água, corte de luz, questões de saúde. Tudo isso daí são questões urgentes que eles atendem durante o recesso. Inclusive, tem várias especializadas para esse tipo de assunto, só que durante o recesso, elas todas também suspendem, e aí fica realmente só o plantão funcionando. Que um juiz de plantão vai atender a essas pessoas e vai fazer, como a senhora disse, uma triagem do que é mais ou menos urgente. Mas tudo isso é resolvido e é decidido. Por exemplo, a gente tem uma ação agora aqui de um cliente, né, que eu não vou falar o nome, mas que é uma ação que a gente está tendo que processar o plano de saúde. Uma ação do escritório. E aí a gente estava conversando até disso mais cedo, né? Que vamos ter que fazer o caso desse cliente andar dentro do plantão, porque é uma questão que ele não pode ficar esperando 20 dias do tribunal, um mês de tribunal parado. E aí, nesse tipo de situação, você vai, não é? Pede para o seu advogado dar entrada no plantão, e aí sempre vai ter, sim, uma pessoa, tanto do cartório como o juiz, né, de plantão, eles não sempre podem te atender. Aqui, quando a gente está fora do recesso, você tem a opção de fazer o balcão, pedir o despacho, às vezes entrar para despachar com o juiz lá na sala do tribunal, e já durante o recesso não funciona assim. Então, doutor, o juiz que está de plantão, ele está... Porque, geralmente, quando você vai protocolar uma ação, o processo vai para aquela vara específica, né? Mas quando, já durante esse período, o plantão, qualquer uma dessas medidas vai para uma vara só. Na verdade, ele cai na vara correta. Vamos dizer assim, se eu estou com uma ação de violência doméstica, ela é distribuída para a vara de violência doméstica. Só que quem vai atender é o juiz do plantão. Entendeu? Então, tem um juiz de plantão da vara doméstica, tem um juiz de plantão da interdição e tem um juiz de plantão de outro, ou não? É um juiz de plantão que pega todos esses processos. Eu acho que não, são mais de um juiz de plantão, entendeu? Não é só um juiz de plantão que tem, mas só que eles ficam, não é, vamos dizer assim, não existe um juiz de plantão para cada vara. O juiz de plantão que cobre a vara de violência doméstica pode ser o mesmo juiz que vai decidir sobre corte de água de luz. Entendi. Então pode ser que ele mesmo já, como ele está de plantão ali, e as medidas já são medidas mais, tipo assim, não são urgentes e não são muitas, né? Que a gente nunca sabe, né? Apesar do judiciário que está abarrotado aí de tantos processos, não se sabe como é que funciona se também não são muitos processos. Mesmo de plantão, não acaba que o juiz tenha ali muitos processos para julgar. Por isso que eu entendo também, igual você, que não seria um só juiz, mas eu acredito que deve ter vários para poder, já que são medidas urgentes, né, que eles possam estar ali para poder resolver a situação. Porque, caso contrário, ficaria do mesmo jeito, sem ter como resolver, tendo em vista que um juiz para receber todas essas demandas. Não, a gente tem que fazer o protocolo quando você está com uma ação dessas no plantão, você entra com a ação normal, né? Protocolo inicial e ela é distribuída para uma vara. Vamos dizer que eu entrei com uma dessas de habeas corpus e vai cair numa vara criminal. Quando caiu nessa vara criminal, para eu fazer o processo andar, normalmente eu faria o quê? Se não tivesse no recesso, eu iria até o cartório, pediria para falar com o secretário, com o assessor, despacharia, qualquer coisa para poder fazer o processo concluso para o juiz. Sim. Como o processo concluso para o juiz agora, nesse momento, não vai resolver, em vez de eu ir no cartório da vara criminal, eu procuro o cartório do plantão judicial. E aí lá eles vão me dizer quem é o juiz que está de plantão. Atendendo a esse tipo de vara, entendeu? No processo, quando ele der a decisão também, já sai com a assinatura dele enquanto titular de plantão. Quer dizer, tudo isso daí aparece pra gente no processo, só que é como eu disse pra senhora, eles fazem essa triagem do que é ou não caso de urgência e emergência. A gente tem agora também aqui no escritório um outro caso que é de uma
uma ação de despejo que a senhora ganhou, né? E que tem uma liminar para tirar a pessoa lá do Do imóvel. imóvel. Só que essa liminar, por exemplo, a gente não pode cobrar enquanto está no recesso, né? Aí ele fica lá mais esses dias. Porque não é considerado urgência, por mais que ele não esteja pagando aluguel, né? Ele já ficou lá uns anos sem. É bem complicado, né? Doutora, a Júlia pergunta se as audiências elas podem ser marcadas durante o recesso. Isso é possível? Não, audiências, assim, audiências de instrução, de custódia, audiências normais, não. A não ser que seja uma audiência criminal ou então uma audiência de violência doméstica. Existem circunstâncias em que o juiz vai ouvir, mas não chegam a ser chamadas de audiência. Vamos dizer assim, não são marcadas audiências durante o período do recesso. Doutor, e a respeito também desses planos de saúde, o senhor sabe que hoje em dia a gente vive muito constantemente com essa situação de negatividade do plano de saúde. Então, essas, por exemplo, elas não vão ser prejudicadas. Não. Bom, não vão ser prejudicados, a senhora fala como assim? O plantão vai poder resolver essas situações. Dependendo da urgência do caso, porque como a senhora disse também, hoje em dia são muitas situações vividas pelo plano de saúde. Tem muitas que são sim urgentes, como por exemplo, uma pessoa que está com um tratamento para câncer, ou então com alguma coisa urgente que está precisando de uma autorização do plano, é uma situação que pode se enquadrar no plantão. Agora, por exemplo, uma bariátrica, entendeu? Uma outra situação assim que seja mais... Que pode aguardar... É porque tudo isso daí passa por um julgamento interno deles, não é o plantonista que vai analisar e decidir se é uma urgência ou não que cabe. E aí, caso ele decida indeferir, diga que não é uma medida urgente e negue o seu... Você ainda pode também recorrer. O tribunal também atende durante o recesso. Então, na verdade, nós temos plantões tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Né? Isso é interessante, porque eu pensei que também a situação só fosse analisada depois só no primeiro grau. No segundo grau fosse aguardando. De plantão. Pronto, isso aí é mais interessante. Doutor, e em relação, por exemplo, hoje que nós temos também essa questão de saúde, né? Como é que o senhor, como advogado aí, especialista em direito da saúde, como é que a gente vê essa situação aí em relação à saúde hoje do nosso público? Como é que eles estão buscando essas internações, essas medidas urgentes? Geralmente, quando eles buscam... Hoje em dia, muitas pessoas não têm plano de saúde, como a senhora falou, né? E aí, eles fazem o quê? São direcionados para um SUS, para uma UPA da vida, que acaba que lá a pessoa até é atendida, só que demora, né? Não é... E às vezes ela não tem como esperar. E aí, a gente tem hoje em dia, aqui em São Luís, 2 varas que são direcionadas para a saúde pública, com 2 juízes titulares. E eles atendem questões que são exclusivamente esse tipo de demanda. Pessoas que não têm plano de saúde e precisam acessar o judiciário. Então, inclusive, na maioria desses casos, eu acredito até que a defensoria que atua, por ser de pessoas, né, com situação econômica frágil. E aí, existe também uma vara só que é específica para atendimento, para ações contra planos de saúde. Essa daí também já tem um outro atendimento. E ainda, apesar de ser só uma vara, ainda é bem mais célere do que as outras 2, essa de saúde pública. Aí essa de saúde pública a gente direcionaria só mais em termos de cirurgias, né, desses casos de urgência, ou se a pessoa precisar, por exemplo, de uma consulta, de um exame, tudinho também, a gente pode entrar também, inclusive com aquele nosso cliente que nós temos agora, que ele precisa fazer uma cirurgia urgente, o plano de saúde negou, só disse que vai poder fazer só em abril, né? Mas esse aí, por exemplo, como é uma medida urgente, nós não vamos poder, o cliente não vai ficar prejudicado. Não, a gente vai continuar dando andamento nele durante o plantão. Como é uma medida que precisa de uma decisão urgente, ele realmente não tem condição de ficar esperando, né? A situação dele, cada dia que passa, ele vai aumentando a dor, né? Diz que já está tendo sintomas de vômito, de dor, não sei o quê. Isso. Então, por ser uma situação que o caso vai se agravando com o passar do tempo, o plantão vai atender ele, sim. E aí a gente vai conseguir dar andamento nesse processo por essa vara. O processo, ele, na verdade, ele vai continuar correndo na vara que é especializada, né, em ações contra plano de saúde, só que a gente vai fazer o andamento dele pelo plantão. Já que não tem pessoas atendendo lá, entendeu? A gente vai continuar cobrando o andamento dele pelo plantão. Por isso, doutor, que eu agradeço, eu gosto muito, porque eu trabalho muito no extrajudicial. Então, no extrajudicial, eu não tenho esse problema de ter plantão, porque mesmo... como é que se diz, no recesso, mesmo assim a gente continua aí funcionando o cartório aí direto, e a gente continua trabalhando aí, fazendo inventário, continua trabalhando, fazendo testamento, fazendo nossos processos aí
andar, mesmo estando no recesso, né? Apesar de que o judiciário também, como você mesmo disse, acaba que também tem a sua peculiaridade e acaba também fazendo andar. Né? É mais lento, né? Mas acaba tendo alguns casos em específico, né? Que dá para andar. E o senhor sabe citar aí para o nosso público quais os casos, porque de repente, se o nosso público tiver algum caso que queira protocolar agora no recesso, quais os que não entram nesse recesso, para que eles possam ficar calmos e que só vão ser atendidos depois do recesso. Porque você sabe que o povo fica logo desesperado, né? Bom, tem alguns casos, né? É como eu falei para a senhora, não existe uma lista, nenhum rol taxativo dizendo quais são os casos que são urgentes e quais são os que não são. Vai do convencimento do servidor e do juiz também de plantão, né? Do plantonista. Só que o advogado, o próprio advogado, né? Se o cidadão não tem essa como fazer essa medida, né? Esse peso, o advogado tem que saber balancear, tem que saber dizer, não, um despejo dependendo da situação, né? Nessa situação não é uma medida urgente, porque também, como a senhora falou, vai de caso a caso, né? Vai que a pessoa que está morando no imóvel é um imóvel que, sei lá, que é o imóvel que invadiu meu imóvel, que é onde eu tô, que é onde eu resido, ou enfim, que eu dependo daquele alugar para alguma coisa. Tipo aquele caso que nós tínhamos no centro, lá que a pessoa já teve que adentrar e ficar morando nas duas famílias juntas. Esse daí é o tipo de caso, entendeu? Eu não vou dizer que todo despejo não é urgente, porque tem por exemplo, esse tipo de situação. Isso. Que o invasor tá morando junto com o invadido e aí é até engraçado, mas é verdade. Exatamente. Ficam as duas famílias dentro do mesmo imóvel. Já imaginou como é que fica uma situação dessa? É um caso de urgência. Porque senão os dois podem se pegar lá dentro. Podem se matar, é verdade. Não é? Mas geralmente, também que eu tô lhe falando, geralmente casos que não são urgentes. Aqui a gente trabalha aqui, né? Vamos dizer, por exemplo, um despejo, em casos que não sejam como esse, um divórcio, uma ação de uma guarda. Como é que se diz? Danos morais. Danos morais. Existem questões, por exemplo, danos morais. Bancárias, essas coisas. Uma ação indenizatória, que eu estou entrando só para receber uma indenização por alguma coisa que aconteceu. Por mais que aqui a pessoa tenha sofrido algum dano, 30 dias de recesso não vão mudar, interferir na... Eu julgo assim, por exemplo, quando uma pessoa me procura, se ela me procura durante um plantão, faria, vamos dizer assim, a mesma balança que eu faria para pedir ou não uma liminar. Quando que eu vou pedir uma liminar? No direito, eles dizem que a gente pede uma liminar quando há a probabilidade do direito e o dano no tempo útil do processo. Quer dizer, se o processo demorar um certo tempo para ser julgado, aquela medida vai perder o sentido, né? Não vai ser mais eficaz. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a balança que eu uso para pedir uma liminar num processo meu seria a balança que eu usaria para poder entrar com um processo durante o plantão. Né, durante o recesso. Se for uma coisa que o meu cliente tenha uma probabilidade de direito e que o decorrer do tempo vá prejudicar ele, aí eu acho que cabe a pena você tentar entrar com uma ação durante o recesso. Entrar pedindo, né? Pedindo no plantão. Isso é bem, realmente, é uma análise, né? Porque pelo menos você tem como precificar ali, na verdade, o peso, né? De que seria ou não realmente a necessidade. Né? Porque relevante é claro que é. Se não fosse importante, a pessoa não estaria procurando um advogado entrando no judiciário. Exatamente. Agora, a questão é você ter consciência de que durante aqueles 30 dias também só tem um juiz de plantão. Não só tem um, mas vamos usar esse pensamento, que teria uma pessoa, geralmente são o quê? São 14 varas de varas cíveis? Isso, 14. Então, 14, vamos dizer que para 14 varas cíveis teria um juiz atendendo. Então você tem que ser razoável, né? O advogado, na verdade, é que tem que ter essa balança e falar assim para o cliente, não, você tem direito, mas eu não posso fazer milagre, porque durante o recesso eles não vão julgar, e não adianta que não vão. Isso. Doutor, e como é que funcionam os prazos? A gente sabe que os prazos ficam suspensos, mas eles suspendem e eles começam a contar do zero, ou eles suspendem e ali começam já de onde parou? Como é que funcionam esses prazos? De onde parou. No processo civil também a gente tem esses dois conceitos, né, que chamam da suspensão e da interrupção do prazo. Isso. Por exemplo, um recurso, ele suspende o prazo, não interrompe. Não é? Quer dizer que quando a gente entra com um recurso,
aquela sentença, o prazo para ela transitar em julgado não é que vai recontar do zero, ele vai suspender enquanto o recurso é contado, que é a mesma lógica que a gente usa para o recesso. Por exemplo, vamos usar de novo o exemplo do despejo, para poder ficar mais fácil de quem está ouvindo entender. Eu Isso. acabei de ganhar uma sentença de um despejo, onde o juiz determinou que a pessoa que está no meu imóvel tem que sair em 10 dias. Ela tem 10 dias para sair. Esse prazo se conta como? São 10 dias contados a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Isso daí tudo aparece no sistema do PJE. Então, publicou no Diário de Justiça Eletrônico, que é onde o advogado vai ser intimado, o advogado tanto do autor quanto do réu, a partir daí são 10 dias úteis para essa pessoa sair, que ela tem, se não é multa, ou então ele manda ir à polícia, alguma medida coercitiva. Se passaram 5 dias e aí começou o recesso, então vamos lá, eu já tenho a liminar mandando sair do imóvel em 10 dias. Se passaram 5 dias e começou o recesso, dia 20 de dezembro. Então, o recesso suspende os prazos do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. O meu cliente que tinha 10 dias, que no caso a outra pessoa que tinha 10 dias para sair do imóvel e se passaram 5, vai ter só mais 5 quando voltar o recesso. Então ela tem do dia 20 até o 25 de janeiro para sair. Então não vai recontar o prazo todo, ou seja, não interrompe, só suspende o prazo. Isso o advogado tem que ficar bem atento. Sim. Porque se ele pensar, se ele não analisar direitinho, ele pode se perder. Porque prazo, pensa numa coisa que você tem que ter muito cuidado, é prazo. Porque se você não tiver o cuidado de você contar direitinho, ou de você achar que você vai ser intimado, vai receber uma intimação em casa, ou mesmo assim que você voltou o recesso e você vai ser novamente intimado, você pode ser surpreendido, porque você já recebeu a intimação, como você mesmo falou, você já recebeu e o seu prazo já começou a contar, não é isso? Então você só vai ter, na verdade, o restante dos dias que faltava para poder cumprir aquela medida. E nós advogados a gente vive de prazo, né? A pessoa não pode ter preguiça de duas coisas. Se ela vai ser advogada, ela não pode ter preguiça de ler e não pode saber, tem que saber contar prazo. Inclusive, eu sempre tenho, eu falei, já até comentei com a senhora que eu tenho, sempre me falaram que essa história da gente deixar para o último dia do prazo é muito perigoso, porque se der uma dor de barriga na pessoa, a internet não pegar, acabou a luz, o que quer que seja, né? E a pessoa não protocolar, acabou. No processo civil já era. O que a outra parte falou é tido como verdade. Exatamente. E aí o prejuízo é do cliente e o advogado é responsável. Então, eu acho muito complicado isso daí de prazo. Tem uns sites hoje em dia que eles usam para você contar o prazo, mas eu conto o meu no calendário. Eu vejo a data da publicação e vou contando um por um, vendo se tem feriado. E ainda tem assim, o meu prazo interno. Vamos dizer assim, se o prazo do processo é 15 dias, eu gosto de fazer assim. Quando dá uns 13 dias, aí eu já printo, já protocolo, né? Porque aí não dá tempo da outra pessoa também ficar fazendo uma defesa de um mês da minha peça, que eu acho que isso é a maior preocupação, talvez, dos advogados. Sim, que eles juntam contestação no último dia, que é para outra parte não ter mais tempo para fazer a réplica. Tudo bem que isso daí não vai fazer tanta diferença, mas eu prefiro juntar os 2 dias antes do que arriscar deixar no último dia e perder o prazo. Principalmente para você fazer. Quando você já faz e deixa ali no ponto, só no ponto de protocolar, é até uma coisa. Agora, quando você ainda vai fazer, a peça, você já imaginou, é bem complicado. Você deixar para fazer no último dia. A pessoa nem pensa direito. Não pensa direito, protocola algo às vezes errado, documentação que você às vezes quer juntar, você acaba juntando de qualquer jeito, entendeu? Porque isso também, doutor, conta ponto. O advogado ele tem que ter essa maturidade, né? Que as diligências, ali os documentos que ele vai juntar, também faz parte do processo. Isso não é verdade? É verdade. Eu acho assim que a gente julga muito tanto o juiz quanto os servidores, todo mundo é ser humano. Eu, como pessoa, eu penso assim, eu julgo que a gente julga, querendo ou não, a gente julga tudo pela pela aparência. Aparência, a gente julga a forma da pessoa escrever. Então, assim, quando eu olho uma petição bagunçada, uma petição escrita no corpo do sistema, Sim. perfeito, mas só que às vezes não tem a mesma, você vê que não tem o mesmo peso de uma pessoa que mandou fazer a página dela do Word, né, que tá lá com tudo colocado nas normas da BNT, enfim, tentou que usa um português correto e tal, então começa daí, você já julga daí, né, tipo, essa pessoa aqui, esse advogado aqui, O advogado que faz toda a sua peça pelo IA e só junta lá e não tem nenhum cuidado de ler e organizar. Tem umas que a gente vê que a pessoa só jogou no IA, não fez nada, enfim, é até talvez tão vergonhoso quanto quem faz uma peça de qualquer jeito e joga, né? Exatamente. Eu acho assim, é muita responsabilidade você assumir um problema de uma outra pessoa, né, que tá te pagando para isso, você ser procurador dela e fazer uma coisa dessa de qualquer jeito e não ter cuidado com o que você lê ou da forma que você
Eu penso assim, né, que a minha petição é a forma como eu me apresento. O meu cliente não vai saber o meu papel, não sei o quê, mas o juiz vai ler e vai olhar assim, esse advogado, ele é Diligente. ou então, pelo menos, se ele nem se arruma, nem se apruma direito a petição dele, o que que a gente pode esperar de uma coisa dessa? Isso mesmo. Doutor, e também para o seu cliente. Tu entendeu? Se você se coloca para o seu cliente, você pegou ali no braço do seu cliente confiou em você. É por isso que nós, como advogado, nós temos, inclusive, nós não devemos nem fazer tanta publicidade da gente, que é até proibido pelo nosso código de ética, né? Porque os nossos clientes, eles têm que buscar pela confiança que eles têm na gente. Agora, se a gente passa uma confiança para os nossos clientes e depois, na verdade, a gente não consegue suprir isso aí, a gente não consegue, na verdade, dar esse ênfase dessa confiança para o cliente, aí é complicado, né? Não? É uma situação bem complicada. Eu acho assim, qualquer ramo, assim, qualquer coisa assim da vida, você sendo bom no que você faz, a pessoa volta, o cliente volta, indica outras pessoas, entendeu? É sempre isso, a pessoa te confiando um problema que você conseguiu resolver, ou então que ele pelo menos tá tendo confiança vendo que você está resolvendo, pode ter certeza que vai aparecer outra causa desse mesmo cliente, ou então alguém que ele te indicou, entendeu? Eu penso assim, eles falam muito que advogado e contador é coisa rara de se achar de confiança. O problema, doutor, às vezes também é porque os clientes também, eu sei que uma coisa não justifica a outra, né? O que acontece? Às vezes muitos colegas também acabam fazendo de qualquer jeito, porque na hora que eles vão precificar, eles precificam de qualquer jeito. E aí, como eles já estão trabalhando pagando para trabalhar, aí acabam fazendo mal feito. O problema não foi do cliente. Pode até ser que o cliente realmente não paga, porque a gente já encontrou vários clientes, doutor, que às vezes, vou lhe dizer, não querem pagar. E eu sempre digo, não me peça de graça a única coisa que eu posso cobrar, que é o meu conhecimento e meu tempo. Né? Então a pessoa vem de lá às vezes, poxa, que é de graça, e suga e pede desconto até, não vou dizer, meu amigo, você não quer de graça não, para eu trabalhar de graça para você? Né? Então, acho que tudo é um peso e uma medida. Mas é como a senhora falou, o advogado tem que saber precificar, porque depois que ele contratou, já era, a pessoa te cobrou R$10, você cobrou para ele, na verdade, 10 ou 1.000, e a pessoa assinou com você, tem que dar a mesma qualidade de serviço. Exatamente. Ou você deixa de, não fecha o contrato com ele, ou então, se você fechou o contrato com ele, assuma o seu pepino e faça a coisa bem feita. É o seu trabalho que fica lá, a pessoa não vai ficar imaginando, não, esse advogado ele é bom às vezes, e nesse daqui que ele é péssimo é porque o cliente está pagando mal. Não, todo mundo o processo está lá para a pessoa ver, não apaga, entendeu? Isso mesmo. Assim. Na verdade. E aí, Carol, quais são as perguntas que nós temos mais aí? Doutor, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui para você. Como funciona o plantão judicial? Sim, aqui ele falou, nesse plantão judicial, ele funciona só durante o dia ou durante o dia, a noite e feriado? Como é que funciona? O plantão judicial funciona durante o dia, a noite e feriado. Ele é 24 horas. E só para completar na pergunta do doutor aí, ela vale para a Justiça Estadual, Federal e do Trabalho? Essa é uma dúvida que mandaram aqui. Se o recesso é para a Justiça, tanto a Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, é isso? O recesso são para todas as justiças, no mesmo período, 20 de janeiro a 20 de dezembro. Então, todas as justiças têm esse plantão? Tem plantão. E também eles também aceitam essas medidas urgentes. Agora, qual seria uma medida urgente na Justiça do Trabalho? Porque, assim, na Justiça Civil a gente sabe, né? Uma medida da saúde, tudo, mas na Justiça do Trabalho, seria o caso, por exemplo, de um cliente que está com problema de câncer, por exemplo, e que está na Justiça para receber os seus valores, seria uma medida urgente, sei lá? Na Justiça do Trabalho é bem mais complicado, né? Não? Eu estou tentando pensar aqui, porque, como a senhora falou, eu não sou trabalhista. Eu até já fiz alguns casos, mas assim, é como se fosse um universo diferente. Os prazos são diferentes, mesmo. As petições são diferentes. Então, assim, eu sei que existe medida liminar no processo de Justiça do Trabalho. Agora, se caberia nesse tipo de caso, entendeu? Existem muitos casos, situações que eles julgam de trabalho escravo, né? De coisas que, enfim, que eu não sei também se isso também seria medida urgente, seria né? Considerado urgente ou não. Agora, eu sei que na criminal é fácil a gente imaginar, né? Praticamente qualquer coisa que cairia na criminal pode ser atendido durante o plantão. Na vara de saúde, mesma coisa. Se não for uma coisa que seja estética, né? Que tenha uma finalidade estética, tipo, eu tenho clientes que processam o plano para fazer bariátrica. Tudo bem que às vezes tem uma finalidade que não é só estética, mas é alguma coisa que não vai ser julgado durante o recesso. Então,
Mas eu acho, doutor, nós temos um caso de um cliente, eu acho que caberia, que o processo dele já está na Justiça do Trabalho e agora ele teve esse problema de câncer, né? E inclusive teve a perna amputada, entendeu? E como ele não está recebendo valores nenhum, eu acho que isso seria uma medida urgente. Não sei se seria para julgar no processo, no recesso, né? Mas eu entenderia essa situação como uma medida urgente, porque até essa pessoa ele não está recebendo nada. Os valores que ele tem para receber são exatamente esses valores que estão lá. Então, eu acho que seria uma medida urgente. Como a senhora falou, é verba alimentar, não é? Vamos dizer assim, Sim. Se ele não recebesse dinheiro, ele passaria fome, né? Em outras palavras, vamos dizer. Exatamente. E tem filhos, né, entendeu? Então, tudo isso acho que juntaria, acho que daria para ser. Eu acredito, é como eu falei para a senhora, eu não sei dizer com precisão porque eu não sou trabalhista, mas eu tenho certeza que que existe o plantão da trabalhista, eu sei que existe, e da federal também. Então eu acredito que se eles deixam um juiz plantonista, provavelmente deve ter alguma questão que eles não poderiam esperar durante o recesso. Também concordo com ele. E aí, Ícaro, deixa eu ver se tem mais algumas informações, nossos clientes aí mandar mensagens aí para que a gente possa estar tirando essa dúvida aí dos nossos clientes. Algumas dúvidas que chegaram aqui foram semelhantes a essa que eu passei agora, né? Se esse acesso ele vale tanto para a Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Então as pessoas têm essas dúvidas. Então até o momento não tem mais perguntas novas, né? Pronto. Doutor, já que nós não temos mais perguntas em relação ao nosso plantão recesso, acho que já tiramos todas as nossas dúvidas dos nossos ouvintes, a gente pode estar falando também um pouquinho, já como você é médico especialista da saúde, a gente pode estar falando também um pouquinho aí para os nossos ouvintes a respeito de como buscar, né, essas cirurgias, como buscar aí esses leitos, que às vezes as pessoas estão muito aí nessa luta para buscar um leito e não sabe como, para entrar na justiça, não só através do plano de saúde, mas também através do SUS. Sim. Né? Até mesmo buscando o SUS, que às vezes ele não consegue, porque muitos não têm plano de saúde. Hoje, diante da situação que nós nos encontramos, né, com plano de saúde aí, valores altíssimos, tem pessoas, inclusive, deixando de pagar seu plano de saúde para poder comer, porque não consegue pagar o plano de saúde e pagar a alimentação, não é isso? Também tem o SUS que pode estar ajudando. Como esses ouvintes podem estar buscando isso? Bom, no caso que a senhora falou para buscar leitos ou medidas urgentes, que as pessoas que não seriam beneficiárias de plano de saúde buscariam, por exemplo, você tem que, primeiro de tudo, né, a pessoa não tiver dinheiro para contratar um advogado especialista, porque um advogado especialista geralmente resolve mais rápido essas questões. Ele sabe qual é a vara direcionada e tudo, mas em todo caso tem a defensoria pública também. Agora, o que a pessoa tem que estar ciente, se ela está precisando de um leito, de uma cirurgia, de algum tratamento urgente, o que o advogado ou o defensor precisa é de documentação. Ela tendo os laudos que comprovem a urgência do caso, a necessidade de fazer essa cirurgia o quanto antes. Por exemplo, nessa ação do cliente da senhora que a gente entrou, apesar dele ser beneficiário de plano, a gente está pedindo o que para o juiz? Explicando que o tratamento dele, a cirurgia, já foi até autorizada pelo plano, só que diante dos exames e laudos que a gente está juntando, isso não pode esperar até abril, como o plano concedeu, não é? Tem que ser uma medida mais urgente, porque ele não pode ficar esses meses todos sofrendo, correndo risco, inclusive, de vida. Isso mesmo. Correndo risco de vida, porque diante da situação que ele se encontra hoje, e aí esperar até não sei quando que o plano decidir. E aí, o que eles podem estar fazendo com esses, buscando os leitos que são, buscando documentação que comprove a urgência do caso. O advogado, a gente já falou disso algumas vezes aqui no escritório, mas o advogado não tem o que ele fazer, como ele operar, vamos dizer assim, milagres. Se você tiver uma documentação de um médico assinando e colocando que o seu caso é urgente, ou então que você precisa de um leito, senão o paciente vai sofrer algum prejuízo, aí o juiz de direito não vai, vamos dizer assim, colocar na conta dele o risco do paciente morrer, entendeu? É isso que as pessoas precisam entender. Quando você tem um problema que é só seu, tudo bem. É um problema do Estado, mas você levou para o judiciário, quer dizer que é um problema do Estado. E aí passa a ser problema do juiz, o problema daquela pessoa.
E aí, se você tá com um paciente lá e que tá com todos os laudos falando que ele precisa, que é urgente, não sei o que, o juiz não vai demorar a assinar, porque se ele demora a autorizar, a responsabilidade é dele, que o paciente venha a falecer ou algo do tipo, entendeu? Isso mesmo. Então é sempre o que eu tento explicar para os meus clientes. Quando eles me procuram com uma casa de saúde que buscam urgência, o que eu tento explicar para eles é isso, que quanto mais documentação eles me derem para poder a gente jogar isso na conta do juiz, mais fácil o juiz autoriza, que ele não vai querer ser, ele não tem nem expertise para dizer assim, ah, não, eu vou ir contra o laudo médico e vou deixar ele mais 4 meses sem operar, até abril. Só entendeu? Ele é o tipo de... É como se eu fosse um advogado querendo dar uma orientação sobre mecânica de um carro. Exatamente. Doutor, e eu sempre coloco isso também para os meus clientes, e aqui mesmo no programa divulgo muito isso, a respeito de documentos, de prova. O advogado não faz milagre, só que faz milagre é Deus, e não cai do céu a causa pronta, né? Agora... Do céu só cai chuva, entendeu? Então você tem que ter toda a documentação. Você que está nos ouvindo, você deseja buscar uma medida urgente, se muna de toda a documentação. Por mais que o advogado faça uma peça, uma inicial com várias laudas, com várias jurisprudências, mas o advogado não consegue provar para o juiz se você não tiver aquela documentação robusta, se você não tiver todos os seus laudos, se você não tiver toda a sua documentação para você mostrar, dizer o que você realmente está pedindo e mostrar ali através de documentação. Como a senhora estava falando, mais em situações de SUS, por exemplo, geralmente as pessoas ficam lá, vamos dizer, num Socorrão 2, na fila, né, numa máquina, uma coisa assim. Hoje em dia todo mundo tem celular, grava um vídeo, tira uma foto, manda para o advogado. Hoje em dia tudo vai no processo, vídeo, foto, áudio, entendeu? Manda um vídeo da pessoa mostrando, olha, tá aqui o paciente, né, o meu avô, a minha mãe, meu pai, internado aqui nessa fila, com condições subhumanas e tudo. Faz um vídeo e grava o advogado. Tudo que você mandar para o advogado, ajuda. Manda para ele. Aí, claro que também tem um trabalho lógico dele. Ele que vai estruturar como é que vai ser a melhor forma de contar aquilo ali para o juiz, botar uma lógica. E é sempre aquela coisa, como a senhora falou, tem advogado que investe em laudo, que acha que botar petição Sim. Mas hoje em dia eu acho que eu penso assim, que hoje em dia as pessoas já estão com tanta preguiça de lei, com tanta coisa para fazer, que quanto mais sucinto a gente for, entendeu? O advogado tem que ter uma lógica, ele tem que explicar ali o que está acontecendo, por que a pessoa precisa ser transferida ou mudar a situação dela ali. E, claro, ele tem que ser detalhista, mas tem que ser o mais sucinto possível também, para aquele juiz não ficar perdendo tempo lendo, cansando ali de ler coisas que não são interessantes, né? Às vezes a gente junta até fotos, né, da situação no próprio corpo da petição para poder ficar mais em evidência, né, a urgência, a situação daquela pessoa. Aí tudo isso daí vai da estratégia do advogado de montar. Agora, que é fato, como a senhora falou, ele pode montar a peça mais bela e pode usar toda a lógica dele, não sei o que, se não tiver documentação, o juiz não vai conceder. Só palavras hoje em dia não serve para o judiciário. A mesma coisa, nem testemunha, doutor. Às vezes a pessoa não tiver só testemunha, ainda mais hoje em dia está tão assim, digamos, falho, né? Que as pessoas acabam conversando ali com a testemunha. Até isso o juiz analisa muito bem o depoimento dessa testemunha, né? O juiz quer saber ali, ó, tipo assim, cara coroa. Olhou aqui, a caneta é amarela? Realmente está bem aqui, ó, doutor. Eu estou lhe provando que essa caneta aqui é amarela. Aí sim você tem muito mais chance de você ganhar do que você ficar só contando historinha ali para o juiz, achando que você vai conseguir e que no final você não vai conseguir nada. A senhora quer ver aquele caso do mandado de segurança que eu entrei um tempo atrás, né? Da minha avó que iam suspender o pagamento da aposentadoria dela. O juiz negou da primeira vez, colocando que a gente não tinha como provar que iam suspender o pagamento. Apesar de estar tudo lá dizendo que eles não iam fazer autorização, não sei o quê, não tinha uma prova dizendo que ia ser suspenso. E aí depois, quando a gente juntou o extrato, quando já tinha sido suspenso, ele concedeu. O mesmo juiz. Porque não tinha... Não adianta, eles trabalham com provas, com documentação. Pode estar tudo correto, da forma que for, bem contado e tudo, mas se não tiver a documentação comprovando, eu acho que o próprio princípio do juiz é que ele não julgue, né? Ah, doutor, então depois que vocês pediram, tipo como se fosse um preventivo e não foi deferido? Não, com essa justificativa, que a gente não tinha documentação que comprovasse que seria suspenso. Aí chegou a ser suspenso para o juiz poder... Aí depois que foi suspenso, aí eu juntei os extratos colocando que não tinha... comprovando que não caiu na data dos pagamentos, e aí ele viu que foi suspenso, que era verdade e concedeu. E é o mesmo juiz, tanto que o processo foi prevento, né? Então voltou para o mesmo julgador. Esse não é o tema que a gente está tratando, mas eu usei só de exemplo para eles verem como a prova
é realmente a parte mais forte do processo. Isso é verdade. Em todos, na verdade, tanto faz da saúde como qualquer um dos processos que você estiver trabalhando, se você não tiver provas ali suficiente para você demonstrar para o juiz aquilo que você está pedindo, realmente você pode fazer várias e várias laudas e aí ser realmente... O que a gente fala muito, né? O advogado, quando vai pegar uma causa, pelo menos eu penso assim, a gente pensa sempre se o direito assiste ou não aquele cliente, né? Porque também não adianta ficar pegando causa perdida, ou então que eu não acredito que eu vá ganhar. Eu pelo menos, não trabalho assim. Então, eu tenho que explicar para a pessoa, tem que ser claro, olha, o direito te assiste aqui, ou então Sim. o direito não te assiste aqui. E aí, mesmo que, vamos dizer assim, às vezes, mesmo que o direito te assista aqui, você precisa de documentação para eu provar para o juiz que o direito te assiste, porque senão também não tem o que eu fazer, entendeu? Isso mesmo. E às vezes os clientes não entendem, e é bom que a gente deixe bem claro para eles, porque tem muitos advogados também, doutor, diante disso, que eles já digam para o cliente, ó, isso aqui é causa-ganha. E aí, às vezes, na hora, quando eles dizem isso, é causa-ganha, e na hora é uma causa que realmente não teve êxito para o cliente. Aí o cliente, no momento, não disse, o senhor não me disse, doutor, que era causa-ganha? Então, eu sempre digo isso para o meu cliente, não existe essa questão de causa-ganha. Não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar é o juiz. Então, de repente, o meu entendimento é um, o dele é outro. Pois é, como é que você vai contar com uma coisa que depende de uma outra pessoa, né? E não só dela, de várias pessoas, vamos dizer. Por isso que eu particularmente, não advogo em trabalhista. Oi, Caroline. Como é que estão nossos horários aí? Pode ir, que eu já aviso. Tá ótimo. Como a senhora falou, eu nunca falo isso de causa-ganha, porque eu sempre aprendi dessa forma, que a gente prometer uma coisa que não depende só da gente, é muito complicado prometer para o cliente causa-ganha e depois ele perder. E aí, na trabalhista, você tem isso, você entra, querendo ou não, o empregador já perdeu, né? Como se fosse uma causa-ganha, vocês vão discutir ali as proporções. Eu penso como a senhora, que depende do juiz, vai que o juiz acorda de ovo virado no dia, vai que é outro juiz e muda o entendimento, vai que acontece várias coisas e, enfim, a pessoa perde. Então, eu sempre penso assim, que não existe causa-ganha. Agora, existe a pessoa que tem direito e que não tem, e eu penso assim, que para eu defender uma pessoa, eu tenho que estar acreditando no direito dela. Sim. Então, se eu acredito na versão dela, tudo tem duas versões, se ela me traz provas, ainda tem isso também, porque nem sempre, por mais que a gente acredite, contraste tudo, sempre tem o outro lado da história, nem sempre o que aconteceu é o que o cliente conta. Às vezes ele conta uma parte da história e aí quando chega a contestação que a gente vai saber outra parte da história, né? Isso mesmo, verdade, doutor. Às vezes a gente está crente do que é realmente o nosso cliente, é aquilo ali que ele está falando, e aí às vezes a gente conta essa história e quando é na hora que vai vir a situação é totalmente diferente. Eu já tive, inclusive, uma ação em que o cliente, na verdade, ele disse, a pessoa disse que o marido tinha vendido o carro, o consórcio, e tinha ficado com os valores, né? E depois, quando a gente foi, na verdade, quando descobriu, o consórcio era no nome do filho, e o filho foi que recebeu todo o dinheiro. Entendeu? Sim. E quer dizer, foi uma coisa assim totalmente diferente do que realmente é o que foi contado. Então, realmente, a gente precisa analisar direitinho e analisar a documentação dos nossos clientes. Então, doutor, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Que o senhor já faça as suas considerações aí finais, fala aí para o nosso público já o seu Instagram, a sua especialidade, o seu contato, o nosso escritório aí para que a gente possa estar junto sempre. Certo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O meu Instagram é o Pedro VSC. Lá vocês vão ver postagens sobre direito médico hospitalar, geralmente, porque é a área que eu sou especialista, em que eu advogo, né? Eu trabalho aqui no Duarte Araújo, escritório que fica aqui no office, na sala 120, 121, com a doutora Marlúcia, a doutora Andréia também, que faz previdenciário. É sempre um prazer estar aqui no programa, né? Direito na Prática, compartilhando um pouquinho de informação com vocês. E é isso, pessoal. Muita atenção agora nesse período de fim de ano, nos golpes, não é? Nas questões de saúde, tem que ter todo o cuidado. Desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e só tenho a agradecer por estar aqui de novo. Também quero agradecer a cada um de vocês, que assim desejar assim, de coração, né, um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, vocês possam pensar assim nos seus projetos de 2026,
e que estejamos sempre juntos. 2026 vamos continuar. Quero agradecer aí a presença do doutor, também já desejar aí um feliz ano novo, né? Também para ele e para todos vocês que estão aí conosco. Que Deus abençoe, um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda-feira, que nós já vamos estar aí em 2026. Tenham aí um ano muito repleto de muita paz, muito amor, muita saúde.